Olá, você que acompanha com tanto carinho a nossa Academia Marial de Aparecida. É tão bom, através da Academia Marial, a gente conhecer sempre mais esse mistério maravilhoso de Maria, que nem sequer é um mistério, é uma mãe que vai se apresentando, sendo conhecida por nós e nos ajuda a vivenciar a nossa espiritualidade cristã. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a piedade popular mariana. Para compreender a questão da piedade popular mariana, é bom a gente se remeter assim, ao início das comunidades cristãs, quando elas perceberam que tudo que Jesus havia proposto para serem discípulos, serem missionários de Jesus, era diferente daquilo que era uma liturgia oficial, por exemplo, do Templo de Jerusalém. No início, os primeiros seguidores de Jesus, que eram todos judeus, eles faziam as duas coisas: se reuniam, celebravam a ceia do Senhor, né? Começaram a celebrar o batismo das pessoas que aderiam àquele grupo, àquele movimento de Jesus, chamado de caminho naquele tempo, né? E ainda não pensavam em formar uma liturgia ou formar qualquer outra coisa. Por isso que eles frequentavam o templo como bons judeus, frequentavam também as sinagogas, e foi exatamente nas sinagogas que eles começaram a divulgar toda a mensagem de Jesus, a testemunhar o seguimento de Jesus e criar as comunidades cristãs. Isso foi durando durante alguns séculos, depois foi se organizando, principalmente depois que Constantino deu a liberdade para os cristãos praticarem a sua fé. E a partir desse momento, então, foi a comunidade cristã, os sacerdotes, ou naquele tempo presbíteros, bispos, eles foram assumindo algumas coisas que vinham já da prática religiosa, seja principalmente do Templo de Jerusalém, daquilo que eles conheciam. E nessa organização criou-se, então, a liturgia cristã. Marcadamente, essa liturgia cristã tinha dois sacramentos básicos: o batismo, que era a adesão total à fé em Jesus Cristo, à salvação que Jesus nos trouxe, né? E a Eucaristia semanal, que ele chamava inclusive de fração do pão, repartiam o pão, e no repartir o pão, não só vivenciavam aquela fé profunda de comungar o corpo e o sangue de Jesus, mas também partilhavam o pão para matar a fome de todas as pessoas que viviam ali ao redor deles. Então, assim começou tudo isso. Com o passar dos séculos, mais e mais a igreja se organiza, se transforma numa instituição imensa, e essa instituição cria a sua liturgia, né? Uma liturgia que começou a criar textos oficiais, tudo em latim, né? Inicialmente a língua comum era o grego, depois passou o latim, e com o passar dos séculos, o latim também acabou passando da moda, ninguém mais entendia aquilo, somente a parte do clero. Resultado: enquanto as igrejas católicas do Oriente continuaram com as suas línguas, com o seu modo de celebrar, a Igreja Católica do Ocidente criou o que nós conhecemos de rito romano em latim, né? E esse rito romano chegou até o século XX. E nesse rito romano em latim, né, o nosso povo foi ficando à margem da participação ativa, consciente em tudo aquilo que era rezado, quanto muito podia dizer amém e no tempo pascal dizer aleluia. O que aconteceu então, na medida que o povo já não pôde mais participar ativamente das celebrações, mas era obrigado a participar, necessitava da missa para poder comungar, evidentemente, né? Mas como é que eu vou viver a minha vida? Foi se criando a piedade popular. E nessa piedade popular, ela era sempre feita na língua comum do povo. E nessa língua comum do povo, já nem sempre havia a presença, ou era preciso, necessária a presença do sacerdote. E como os próprios clero começou a ser uma casta um pouco à parte, né? Consagrada, sei lá, religiosos, religiosas, presbitérios, palácio episcopal, tudo isso o nosso povo não tinha muito acesso. Então nós nos agarramos a quem? A Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E essa mãe de Jesus está sempre próxima de nós. Nós fomos criando títulos e colocando roupagens diferentes nessa pequenina imagem, daquilo que a gente imaginava ser a mãe de Jesus, e foi surgindo a nossa piedade mariana. Essa piedade mariana, ela sustentou demais a fé do povo cristão.
Até mesmo porque durante muito tempo não tínhamos paróquias suficientes, muita gente, a maior parte vivia no ambiente rural, distanciado, era na devoção a Maria, ou então a outros santos, que se mantinha e se perpetuava a fé cristã. Não esqueçamos que, durante muitos séculos, a maioria do povo simples não sabia ler nem escrever, né? Então, tudo isso aí foi fazendo com que se criasse um verdadeiro monumento da piedade. Mas é importante perceber que essa piedade mariana, ou piedade cristã, ela é diferente, até na terminologia, da religiosidade popular. Porque a religiosidade popular, ela está presente em todas as religiões, no islamismo e nas demais religiões todas, existe sempre a possibilidade de uma religiosidade. Às vezes ela está amarrada também a superstições, não é mesmo? A sacramentais, símbolos que nós usamos. A piedade não, a piedade ela brota do coração, ela brota do amor, ela brota da confiança, ela brota da necessidade, ela brota das limitações que temos, por tudo aquilo que a gente passa de desafio na vida, não é mesmo? Tem tempos difíceis da vida, às vezes guerras e tudo mais, a piedade me conecta com o mistério de Deus, né? E essa conexão, que já não podia ser através da celebração litúrgica, ela passa a ser através da devoção. A minha Ave Maria, o meu terço, a minha ladainha, a minha procissão, a minha vela acesa, tudo isso é uma conexão. E nessa conexão eu sinto que Maria pode interceder por mim. Então, essa piedade popular mariana, ela brota da alma do nosso povo. E normalmente ela tem um influxo também no meu comportamento, porque a partir do momento que eu olho para Maria Santíssima, certamente que eu procuro ter um tipo, uma atitude de vida que seja condizente com essa santidade de Maria. Então, eu não vou ser uma pessoa falsa, mentirosa, invejosa, menos ainda eu vou praticar o mal, enganar o meu próximo, menos ainda, não é mesmo? Eu vou ter qualquer tipo de vício na minha vida, vou tentar escapar desses vícios, ou seja, a piedade mariana, ela existe no coração da pessoa, junto também com um compromisso de comportamento moral. Fidelidade à minha família, amor aos meus filhos, cuidado da vida das pessoas, fidelidade nos meus compromissos, né? E principalmente a oração, aquela oração que brota muitas vezes do coração, mas uma oração também que tinha muita marca do comunitário, né? Quantas capelas rurais nós cantávamos o rosário, quantas capelas rurais nós cantávamos, né? Aí a ladainha. E a Semana Santa, então, era um tempo bonito de piedade popular, né? E fica aí o bom Jesus acompanhando a crucifixão, o enterro de Jesus. Vejo que em tudo isso a piedade popular, ela traz uma espiritualidade. E aqui, certamente, que o documento de Aparecida, graças a Deus, foi o documento que canonizou, digamos assim, a piedade popular. Por quê? Porque, infelizmente, gente, durante muito tempo, até da parte nossa, dos sacerdotes, dos bispos, considerava a piedade popular como superstição, né? O ideal é rezar a liturgia das horas, o ideal é participar dos sacramentos, da missa, né? Isso que é importante. Criavam uns missais para nós em português, para a gente acompanhar o latim lá dos padres, né? Mas isso era uma coisa oficial, era uma coisa canônica, mas não atingiu o coração da gente. Não havia aquela dimensão de afetividade. E a verdade é essa: o próprio Jesus, ele não veio para ser oficializado, ele veio para estar no meio do povo, para ser amado, ser querido, ser encontrado, ser tocado, né? E nisso o nosso povo vivenciou tudo isso. Havia desvio, havia falhas, mas de modo, digamos assim, normal, foi exatamente a piedade popular que manteve durante séculos e séculos a fé cristã do nosso povo em todos os países, e de modo muito especial na nossa América Latina, no nosso país, é essa piedade popular. Herdamos de nossos avós, bisavós, de nossos pais, aquilo que nós aprendemos para sermos cristãos e católicos, né? E quando
O documento de Aparecida vai dizer, não, isso aí é obra do Espírito Santo, isso aí não é superstição, isso aí é o Espírito de Deus que veio, num certo sentido, substituir aquilo a que todo cristão teria direito, que seria uma participação ativa, consciente na Eucaristia, que seria um batismo que realmente fosse uma celebração de conversão, de adesão total à fé cristã. Isso aí é espiritualidade verdadeira, essa devoção, essa piedade, esse modo de rezar e essa tradição que foi passando de geração em geração. Assim, o documento de Aparecida, ele canoniza a piedade popular, né? Que nos convida a sermos discípulos missionários, mas que também coloca no trono, coloca no altar essa piedade popular do nosso povo. E a partir daí que há uma evolução. Se o Concílio Vaticano II fez um salto imenso, enquanto libertou a liturgia católica do seu latinório, né, e pôs em linguagem, em português, ainda não é uma linguagem popular, mas em português. Se os nossos bispos aqui no Brasil, graças a Deus, colocaram a possibilidade de uma participação mais ativa do povo, por exemplo, na oração eucarística, através de aclamações, se os nossos cânticos se enriqueceram tremendamente, cantos populares que saem lá do coração do povo e canta com gosto, aqui o nosso santuário se enche e transmite para nós, não é mesmo, uma verdadeira experiência do céu. Pois bem, esse documento de Aparecida, ele coloca o grande desafio que para nós hoje e nos próximos, não digo séculos, mas tomara que nas próximas décadas a gente possa alcançar, que é esse entrosamento entre piedade popular e liturgia oficial da igreja. Até que nós cheguemos a uma forma de orar que todo mundo participe, podendo expressar também dentro da liturgia, não é mesmo? Tudo aquilo que é expressão da minha afetividade, do meu amor, da minha devoção a Jesus, a Nossa Senhora, e, ao mesmo tempo, que a liturgia se encarne dentro da piedade popular, e esses símbolos que nós usamos na piedade popular façam parte da liturgia. Isso, para mim, é um sonho muito grande, mas que ainda não aconteceu. A piedade popular mariana, ela tem uma característica muito importante, e aí eu acredito que Nossa Senhora, a partir do momento mais doloroso da sua vida, em que o filho estava expirando, pregado, sofrendo numa cruz, ele usa quase que seus últimos momentos de vida para dizer: mãe, aí está o seu filho. E nos confia a sua mãe, pede que ela se torne mãe de todos nós. Nossa Senhora assumiu essa missão com tanta disposição, com tanto amor, como havia assumido na hora em que Deus pediu que ela gerasse Jesus para nós, e o Verbo Divino se fez carne e habitou em nós. É isso que faz com que Nossa Senhora, mesmo com tudo o que é história, por exemplo, da liturgia, de rito romano, os seus desvios, a seu distanciamento do povo, tudo isso aconteceu, Nossa Senhora continuou perto do povo. São meus filhos. E ela foi dando um jeito de fazer esse contato, né, através das inúmeras devoções que foram se criando, principalmente no nosso Ocidente, mas também na Ásia, na África, né? E vem para nós, Nossa Senhora de Guadalupe, ela se veste quase de indígena. Nossa Senhora Aparecida se veste com a cor negra. Nossa Senhora de Lourdes com a cor europeia. Nossa Senhora de Fátima. E são milhares e milhares de títulos que ela vai recebendo, né? Num sentido de aceitar o carinho e a devoção de seus filhos e filhas. E é certo que essa mãe querida atende às nossas súplicas, é certo que esse povo que passa diante da pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida sempre obtém algo. Se não a cura do corpo, certamente interiormente, o olhar de Maria, a prece que faz a Nossa Senhora, traz paz para o coração, traz esperança, traz coragem de continuar a caminhada da vida. Então, Nossa Senhora, ela tem os meios dela de se comunicar com seus filhos, com seu povo, né? Daí a importância de que ela não seja apenas algumas festas ao longo do ano que nós fazemos, como a maravilha de Nossa Senhora Aparecida, mas que Nossa Senhora Aparecida seja, de modo muito especial, para nós, alguém que
momento único de celebração, unisse liturgia e piedade popular mariana. E nos fizesse, então, sempre sentir, na minha missa, Nossa Senhora está presente, no meu rosário, a missa está presente, e conseguíssemos criar uma espiritualidade unida entre liturgia e piedade popular. Você corta tudo isso? Fique à vontade, Padre. A gente trabalha na mágica da edição. Ai, ai. E isso é a vivência da fé, minha gente. A nossa fé não é fé em verdades. Tudo bem que é necessário a gente ter muito, assim, consciente, uma consciência profunda do nosso credo, porque o credo ele é essencial, ele dá os pontos mais importantes da nossa fé. E nós recitamos o credo, acreditamos em cada um, até para não inventar outras crenças que facilmente surgem na cabeça das pessoas. Alguns propõem outros modos de viver a fé. Não, é o credo e basta. Como eu digo também, são os mandamentos, são 10 e basta. Não invente o 11º. Mas é tão importante que a fé que a gente tem se expresse principalmente nessa experiência de encontro. E graças a Deus, principalmente a Santa Missa, vai se transformando gradativamente numa experiência de encontro. Primeiro encontro do povo de Deus. Porque esse povo de Deus que se reúne na fé, se reúne na fraternidade, esse povo de Deus é sacramento da presença de Jesus ressuscitado. Depois, a maravilha de que esse povo que se encontra na sua devoção, na sua piedade, não é mesmo? Esteja atento à palavra de Jesus. Eu não digo a palavra da Bíblia toda, mas para nós, o essencial do nosso segmento de Jesus são os 4 evangelhos. Tudo o resto vem assim como quase como comentário desses 4 evangelhos. E é tão importante que esses 4 evangelhos façam parte do nosso modo de pensar, do nosso modo de avaliar o mundo, do nosso modo de avaliar a nossa vida. É a partir desses 4 evangelhos que eu chamo sempre 4 coadores, como se fosse um coador assim, né, pelo qual eu posso ver o que é de Deus, o que não é de Deus, até mesmo dentro da Bíblia, quando eu leio o Antigo Testamento, isso aqui é de Deus, passo nesses evangelhos, e os evangelhos vão dizer, não, isso é de Jesus, isso é de Deus, é revelação divina, ou então isso é cultura humana, e a gente não precisa estar tão atento, a gente pode sempre se adaptar, né? E é importante, então, que essa piedade popular, ela possa também ser evangelizada, também absorver a palavra de Deus, também ser purificada, para que nunca se transforme em superstição, em magia, em achar que eu faço uma promessa e Deus está comprometido comigo e vai ter que me atender. Nada disso. O que me leva é uma espiritualidade, que é uma vivência profunda da minha conexão com Jesus. E essa conexão com Jesus me leva a uma conexão com o Pai e com o Espírito Santo. E Deus começa a tomar conta da minha vida. E eu olho para Maria exatamente como aquela mãe que me pega pela mão e me ajuda a entrar no mistério de Cristo. Me ajuda a adentrar nessa maravilha que é a encarnação do Verbo Divino, que se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Mas principalmente que me faz caminhar para aquele sonho que nós temos de que a humanidade vai evoluir, vai crescer, vai na direção da verdade, vai na direção do amor, vai na direção da humanidade, vai na direção, digamos assim, da santidade, né? Fomos criados todos para sermos santos. Deus realizou essa obra-prima que se chama Maria Santíssima, para dizer de que isso é possível. Não é algo divino que é inacessível ao ser humano, não. Ela, na hora que disse o seu sim, Deus realizou a maravilha da abundante redenção nessa criaturinha. E não só ela não ficou para ela, ela intercede, ela está sempre presente na nossa vida. Repito que Nossa Senhora mais gosta de tomar a gente pelas mãos e conduzir para perto do seu Filho divino, seu Filho bendito, né? O Santuário Nacional, minha gente, é um santuário que acolhe milhares e milhares de pessoas todos os dias. Nós estamos com uma média de 200 mil romeiros por semana. É muita gente. De um lado, uma alegria muito grande de ver as celebrações reunindo gente de todos os estados do Brasil, até de fora do Brasil, né?
e depois através do meio de comunicação que chega a todos os cantos do mundo, inclusive, e fazer essa experiência bonita, povo de Deus reunido. E gradativamente a gente ir tomando consciência de que a igreja de Jesus não é feita de papa, de bispos e de sacerdotes. A igreja de Deus é feita de povo, né? E esse povo simples, povo que luta, povo que caminha, mas que não exclui ninguém, aceita todos, até mesmo pessoas que têm um outro tipo de fé, podem entrar na casa de Maria, podem estar juntos aqui reunidos, né? Então, o santuário, ele já é um ponto de acolhimento, no sentido mais bonito do santuário, que era o refúgio de alguém que estava passando por alguma dificuldade, sendo perseguido, ele entrava no santuário e o santuário era respeitado até pelos inimigos. Maria está aí acolhendo. Eu sempre digo assim, nosso santuário tem 4 portas, da direita, da esquerda, de frente e de trás, para acolher quem quer que seja que venha de boa vontade, pode entrar, a casa é sua, a casa é de Maria, é a casa de Nazaré ampliada. Eu creio que o santuário tem feito um trabalho muito grande de tentar entrosar, assumir, acolher a piedade popular mariana, não é mesmo? E, ao mesmo tempo, celebrar a liturgia, quase que conseguindo entrelaçar uma coisa na outra. Porque nós percebemos que as nossas celebrações eucarísticas não são celebrações apenas litúrgicas, no sentido de que os padres, os bispos executam lá um rito, mas elas envolvem o povo. Elas fazem esse povo vibrar, elas tocam naquilo que é tão importante na nossa piedade, o nosso afeto, a nossa afetividade, o nosso emocional, o nosso gosto de estar ali respondendo, cantando, rezando juntos, né? E concentra todo mundo ao redor do altar. E o santuário tem essa maravilha de que o centro do santuário nacional de Nossa Senhora Aparecida é Jesus Cristo. Jesus Cristo no altar da palavra, Jesus Cristo no altar da Eucaristia, Jesus Cristo no meio de todo aquele povo que está reunido, né? E tudo que é dentro do santuário que Cláudio Castro deixou para nós, né, é constantemente uma lembrança de que a redenção de Jesus que a gente celebra no sacramento, principalmente da Eucaristia, né, e a piedade popular se encontram ali, né? A começar da contemplação da criação, que vem desde a cúpula, a figura daquela pombinha, símbolo do Espírito Santo, a criação que vai descendo até o altar, fauna, flora, o altar, a cruz de Jesus que redime uma criação já marcada pelo pecado, pela maldade, pela exploração. Aí está a cruz de Jesus no meio e a gente celebrando, não é mesmo? Procurando fazer que do altar brote assim uma água viva que se derrama e se esparrama por todo o ambiente, por todas as naves do nosso santuário. E para não dizer para essa maravilha que são agora as obras dos grandes temas bíblicos ao redor da Basílica, né? Uma Basílica que gradativamente vai sendo, assim, revestida pela Bíblia Sagrada, principalmente os grandes temas do Gênesis, do Êxodo, da Páscoa, do Apocalipse, tudo isso faz que ela seja uma Bíblia a céu aberto. Gente, no momento que nós conseguirmos, né, fazer que a palavra de Deus penetre profundamente essa piedade popular mariana, no momento que essa piedade popular mariana desperta essa contemplação constante desse amor infinito, redentor de Deus, que continua se oferecendo ao ser humano, no fundo, para nos tornar verdadeiramente humanos. Na hora que isso acontecer, pode ter certeza, a humanidade estará evoluindo em qualidade, naquilo que é o grande sonho de Deus, que sejamos a sua imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria Santíssima. Então, para mim, o amadurecimento da piedade popular mariana se dá, sim, através de Maria, mas sempre a gente consciente que essa Maria Santíssima não desgruda do seu Filho bendito, ela está sempre perto dele. Essa Maria bendita é aquela que vai à nossa frente exatamente para indicar o caminho de Jesus. Essa bendita Maria é aquela que não quer que pare nela a nossa devoção.
Ah, eu cumpri promessa a Nossa Senhora. Ah, eu acendi vela a Nossa Senhora. Ah, eu vim a pé a Nossa Senhora. Mas não pare em Nossa Senhora. Vá ao encontro do filho dela. É o filho dela que perdoa. É o filho dela que faz a gente renascer. É o filho dela que derrama a água do batismo sobre as nossas crianças ou adultos. É o filho dela que está ali o tempo todo dizendo: tome, coma, é meu corpo ressuscitado para fortalecer você, é meu sangue derramado para lavar você, para lhe dar o gosto de viver, né? Então, esse momento de encontro entre liturgia e piedade popular mariana, certamente é o grande objetivo que nós temos na nossa evangelização. Uma evangelização que aqui no Santuário Nacional começa sempre com aquilo que nós dizemos: acolher bem também é evangelizar, né? Ou seja, é necessário que você que vem ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, a primeira coisa não é nem tanto correr ao encontro de Nossa Senhora, quanto acolher-se mutuamente, seja em família, seja com outras pessoas que vêm de outros lugares, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu acolhimento, né? Assim como Nossa Senhora nos acolhe. E a partir daí, então, é que formamos uma assembleia divina, uma assembleia de Deus dentro do santuário, em que ninguém está olhando para o outro para invejar, para se comparar, para competir, mas um olha para o outro: é meu irmão, é minha irmã. E até a gente, quando vê o rosto da pessoa mais necessitada, a gente intercede por ela para que Nossa Senhora acuda. Talvez mais importante acudir a meu irmão, minha irmã que está ao meu lado, do que atender aquilo que é o meu pedido. No entanto, eu acredito que a nossa vinda ao Santuário Nacional, o que eu percebo é que a maior parte do povo vem primeiramente para agradecer, né? E é tão bonita a Capela das Velas, a vela é acesa como um ato de agradecimento. Meu Deus, obrigado. Mãe Aparecida, obrigado. Obrigado pelo emprego, obrigado pela saúde, obrigado pelo perdão, obrigado pela minha família. Então, esse sentido profundo de agradecimento em que a vela vai se consumindo, quase como se fosse a continuação do meu agradecimento, da minha oração, da minha prece. É maravilhoso esse sentido profundo. Às vezes, a pessoa quer agradecer e acha que pode agradar a Deus, talvez com alguma coisa mais difícil, como eu vejo alguns fazendo de joelhos toda a passarela. É um sacrifício imenso, né? Tudo bem, dizer que é necessário, não é. Nem que a gente tivesse cometido os maiores pecados do mundo. Mas quando eu tentei uma outra vez interferir, a pessoa me disse: não, padre, eu estou agradecendo, eu já recebi a graça. Eu vou fazer isso para agradecer, porque eu não merecia isso e Deus me ajudou no momento que eu precisava. Vejam então que o Santuário Mariano, a piedade popular mariana, são evangelizadores, né? Isso, graças a Deus, hoje em dia, bispos, sacerdotes, religiosos compreendem muito bem. E são os primeiros a acorrer ao santuário para celebrar qualquer momento significativo de suas vidas, da vida da sua diocese, da sua paróquia. Vem aqui à casa da mãe para agradecer. Coloque no seu coração, então, esse desejo muito grande, não é mesmo? Um propósito: eu quero vivenciar a minha piedade popular mariana, não vou deixar nada daquilo que é meu amor a Nossa Senhora, mas quero também participar cada dia mais ativamente, mais conscientemente da Santa Liturgia, seja de uma celebração do batismo, seja de uma Eucaristia, seja principalmente da celebração do Sacramento do Perdão, que nós o tempo todo estamos realizando aqui no Santuário de Nossa Senhora, porque a paz, ela só penetra profundamente no nosso coração quando nós nos sentimos limpos por dentro, purificados de nossas falhas, erros, seja lá o que for. Quando nós nos sentimos que estamos fazendo parte da família de Deus, em que eu olho para Maria e digo: mãe. Olho para Deus e digo: meu Pai. Olho para Jesus e digo: meu irmão querido. Olho para o Divino Espírito Santo e digo: meu amor. É a partir daí que nós crescemos espiritualmente e vamos sendo santificados pelo mistério maravilhoso de um Deus que nunca vai se cansar de nos amar e que quer nos amar por toda a eternidade. Que Nossa Senhora, então, possa abençoar você, possa fazer você crescer na sua piedade popular mariana e possa fazer você também ajudar a igreja a evoluir cada vez mais para preencher
o sonho de Jesus para toda a humanidade. Que Nossa Senhora te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.